Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hackak e, juntamente com a Solange Gonçalves, somos as coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, GEFAM, e vamos mediar esse webinar. Se você perdeu algum webinar, você pode revê-lo pela nossa plataforma, entrando no gfam.com.br ou pelo nosso canal do YouTube. E, se quiser, também pode assiná-lo. Esse webinar ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, uma apresentação das nossas convidadas e depois abriremos para perguntas e respostas. Os participantes podem encaminhar suas questões pelo chat do Zoom ou somente avisar que querem fazer suas perguntas ao final do programa. Para não termos problemas de som, sobrecarga de som, alguma coisa no Zoom, a gente vai fechar o som e as câmeras. Então, vamos lá, né? Hoje temos o prazer de receber a professora Diana Gonzaga Silva e a pesquisadora Heloísa Almeida. Elas vão falar sobre desigualdades regionais e urbanas no mercado de trabalho do Brasil. Vamos conhecer melhor as nossas convidadas? Então, Diana Lúcia Gonzaga da Silva é professora e pesquisadora da Faculdade de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA. Possui graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Teoria Econômica pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Suas áreas de pesquisa incluem a economia do trabalho, economia regional e urbana e microeconometria. É pesquisadora do GEFAM e coordena o grupo de pesquisas em economia do trabalho da UFBA. Heloísa Almeida é formada em Economia pela Fundação Santo André e aluna do mestrado em Economia e Desenvolvimento da Universidade Federal de São Paulo. Suas pesquisas incluem as áreas de Economia Regional, do Trabalho e do Gênero, Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas. É pesquisadora do GEFAM e também pesquisadora associada ao SEBRAP. Boa tarde, Diana e Heloísa. Boa tarde, Lorena. Olá, Lorena. Obrigada aí por vocês terem aceito o convite para participar de mais um webinar do GEFAM. Ficamos felizes com a participação de vocês. Então, vamos lá, né? Esse seminário seguirá a seguinte ordem. Então, a Diana faz a sua apresentação, seguida pela Heloísa. Aí, depois, a gente vai abrir uma discussão, né, sobre as questões que vocês tiverem colocado no nosso chat, o público tiver colocado no nosso chat. Então, não esqueçam de mandar as suas perguntas pelo chat do Zoom ou avisar que querem fazer as questões. Então, obrigada novamente pela participação de todos. Diana, por favor, quando quiser, pode começar. Ok. Inicialmente, boa tarde a todos. Obrigada, Lorena e Solange, e aproveito para parabenizar pela iniciativa, né, dos seminários. Tenho participado e tenho visto o nível de discussão muito bom, muito produtivo. Então, parabenizo as duas pela organização. Já me apresentou, sou professora da Universidade Federal da Bahia e as minhas áreas de pesquisa são economia regional e urbana e trabalho. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a estudar as desigualdades salariais nas aglomerações urbanas do Brasil, focando especificamente na literatura de economia de aglomeração urbana e desigualdade salarial, e trabalhando um pouco com a perspectiva dos determinantes do prêmio salarial urbano. Para a apresentação de hoje, eu optei por trazer uma análise um pouco mais descritiva, tratando sobre as desigualdades regionais no mercado de trabalho do Brasil, a partir dos indicadores, né, dos principais indicadores do mercado de trabalho, utilizando os dados mais recentes da PNAD contínua e da RAIS, e trazendo a discussão sobre o cenário que nos espera em vídeo real no pós-pandemia, né, já que isso tem sido o tema, né, que está sendo discutido em todos os seminários que a gente tem assistido ultimamente. Para essa apresentação, eu vou utilizar alguns slides, até para trazer os indicadores que a gente vai apresentar. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação.
Deixa eu só maximizar a tela para ficar melhor. Ok. Bom, as desigualdades regionais no mercado de trabalho, elas começam, né? Eu chamei esse slide aqui de ponto de partida, elas se iniciam nas desigualdades produtivas. Então, eu optei por trazer alguns indicadores em termos da distribuição regional das atividades produtivas no Brasil, para a gente ter uma ideia, do ponto de vista recente, como essas atividades produtivas estão distribuídas e em que posição, né, qual posição cada região tem ocupado em relação a essa distribuição regional. Então, pegando os dados mais recentes que a gente tinha para a distribuição regional do PIB, então, o PIB em 2017, ele correspondia a cerca de 6,5 trilhões, e 70% desse PIB estava concentrado nas regiões sul e sudeste. No primeiro momento, isso pode não parecer surpreendente, até porque é uma informação que muitos de nós já conhecem. Mas, para quem estuda desigualdade regional e acompanha, né, nos anos mais recentes, principalmente no pós-Plano Real, todo o ganho e o avanço que a gente teve em termos de redução das desigualdades regionais, ainda surpreende a gente imaginar que 70% da produção do país está concentrada em apenas duas grandes regiões, né? E, mais especificamente, 50% está concentrado na região sudeste. É importante analisar ainda essa distribuição da produção em termos setoriais, até porque os setores eles contribuem, né, eles adicionam valor de forma diferente. E isso também nos dá uma informação relevante do quanto da renda vai ser gerada em cada região. Então, quando a gente analisa a produção em termos de, a gente percebe que os setores de serviço e indústria, que são setores que mais agregam valor em termos de produção, eles concentram cerca de 70% do valor da produção nas regiões sul e sudeste novamente. Então, resta para as regiões norte e nordeste cerca de 20% do valor adicionado nesses dois setores. Quando a gente pega os setores de administração pública e agropecuária, que são setores que menos agregam valor, a gente tem uma distribuição um pouco maior para a região norte e nordeste, relativa, né, de 30%, mas ainda assim as regiões sul e sudeste, elas correspondem à maior parcela de valor adicionado. Então, resumindo, em termos de produção, o que a gente tem? A desigualdade regional em termos de produção, ela ainda é forte e persistente, apesar de todos os avanços que houveram. As desigualdades regionais recentes, elas concentram, digamos assim, elas sinalizam a concentração das atividades produtivas de maior agregação de valor nas regiões que são consideradas mais dinâmicas, mais ricas, né, que são as regiões sul e sudeste, e resta para as regiões norte e nordeste setores de menor valor adicionado e, em termos de distribuição do emprego, a gente vai ver que os empregos que geram também maiores salários médios, que são aqueles que têm contratos de trabalho geralmente né, com carteira de trabalho ou no setor público, que tem, né, associado ao contrato de trabalho, você tem uma série de benefícios trabalhistas, esses empregos também eles vão estar concentrados majoritariamente nas regiões sul e sudeste. Então, pegando ainda os dados de 2017, o que a gente tem? Em 2017, a gente tinha cerca de 46 milhões de empregos formais no Brasil, dos quais 70% também, né, cerca de 70% estava concentrado nas regiões sul e sudeste. O mesmo acontece quando a gente vai olhar para os estabelecimentos formais, que são aqueles que contratam, né, os trabalhadores formais. Então, a mesma distribuição, ela prevalece em termos de distribuição, em termos de distribuição regional, né, desses indicadores. Então, esse é o cenário, o ponto de partida, para que a gente analise o que acontece do ponto de vista do mercado de trabalho. Já que as desigualdades no mercado de trabalho, elas refletem, em parte, a desigualdade na distribuição das atividades produtivas entre as regiões. Ok? Então, eu trouxe esse indicador, que é o indicador de Gini. Para quem não conhece, o indicador de Gini, ele mede a concentração de renda em uma determinada localidade, e quanto mais próximo de um, mais desigual vai ser a distribuição, quanto mais próximo de zero, menos desigual vai ser a distribuição. Então, analisando os valores, né, desde 2012 desse indicador, entre as regiões brasileiras, a gente percebe na cor amarela, a gente tem a região Nordeste, e na cor azul mais claro, né, a gente tem a região Norte, a gente percebe também que a desigualdade regional de renda, considerando aqui a renda domiciliar, né, que envolve todo tipo de renda, não só renda do trabalho que as famílias possuem,
ela também, essa desigualdade, ela também é maior nas regiões Norte e Nordeste. Então, a região Norte e Nordeste concentra menos atividades produtivas e empregos formais, possui maior desigualdade de renda, ao contrário do que acontece nas regiões Sul e Sudeste. Eu vou falar sempre dos extremos, né? Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. O Centro-Oeste, ele acaba com a média do Brasil, então eu vou sempre focar minha apresentação mais nos extremos. Então, a gente percebe que de 2012 para cá, que é o período que eu vou estar basicamente analisando, essas desigualdades, elas praticamente não se alteraram, a gente teve uma certa redução, mas depois essa redução ela é compensada por um aumento, e aí, no final das contas, a posição relativa das regiões, ela permanece inalterada. Ok? Então, outro dado que é importante também, antes de a gente entrar especificamente nos indicadores do mercado de trabalho, é o dado da parcela das famílias em cada região que recebem transferências de renda, que recebem algum tipo de auxílio de transferência de renda. E aí eu trouxe, basicamente, os dados do programa Bolsa Família, que estão nesse slide, e no próximo slide os dados do benefício de prestação continuada. Basicamente, esses programas, eles vão transferir, né, algum tipo de auxílio de acordo com condicionantes de renda, né, dessas famílias, para famílias que demonstram ter dificuldade de prover o seu próprio sustento e o da sua família. Então, esse indicador, ele acaba também sendo um sinal de que muitas famílias, né, elas não conseguem, digamos assim, ou via mercado de trabalho, ou por outras vias, basicamente você só vai ter oportunidade no mercado de trabalho, ou você vai precisar necessariamente receber algum tipo de assistência do governo para prover suas despesas, enfim, da sua família. Então, se você tem uma maior concentração, digamos assim, de famílias que recebem esse tipo de programa de assistência social, é porque boa parte dessas famílias acaba não tendo oportunidade no mercado de trabalho e precisa recorrer a benefícios assistenciais para prover o seu próprio sustento. Então, indicadores de pobreza, né, geralmente vão estar associados a indicadores de recebimento de programas de assistência social. Então, aqui para o período de 2002 a 2019, o que a gente tem também, novamente, então sempre a gente vai ter essa distribuição nos gráficos, né? Norte e Nordeste lideram quando os indicadores são piores, e Norte e Nordeste acabam ficando sempre nas posições inferiores quando os indicadores são melhores. Então, a gente tem aqui que nas regiões Norte e Nordeste, cerca de 27, 28, 29% das famílias recebem Bolsa Família, enquanto nas regiões Sul e Sudeste a gente tem uma distribuição bem menor, né, dessa proporção de famílias recebendo benefícios assistenciais. O mesmo ocorre, próximo slide, quando a gente analisa o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que ele vai fornecer uma espécie de benefício de aposentadoria ou um salário mínimo, no caso, para as pessoas com algum tipo de deficiência, desde que elas não tenham a condição de fornecer, né, de prover o seu próprio sustento. Então, a gente percebe a mesma distribuição também desigual, sempre colocando as regiões Norte e Nordeste na posição de liderança, né, e as regiões Sul e Sudeste sempre na posição inferior, né, demonstrando que elas são menos dependentes de assistência social e de transferência de renda. Então, o cenário é desigualdade em termos de distribuição produtiva, desigualdade em termos de renda e trabalho formal, que seria aquele que mais gera, que gera maiores salários, né, e está associado a uma série de benefícios trabalhistas. E aí, o que resta em termos de mercado de trabalho? Então, o que a gente vai ter, que é o que a gente vai ver agora, é que boa parte dos trabalhadores nas regiões Norte e Nordeste, eles vão ter que optar por ocupações informais ou por conta própria, como meio de garantir sua própria subsistência. Isso aqueles que ainda conseguem se inserir no mercado de trabalho, né? Porque, como a gente viu, boa parte também, né, uma parcela grande das famílias do Norte e Nordeste, então cerca de 27%, depende de recebimento de transferência de renda com Bolsa Família, né? Então, ao mesmo tempo que alguns deles vão receber e vão continuar trabalhando, até porque muitas vezes a renda desse tipo de trabalho informal acaba sendo tão baixa que o benefício, ainda assim, ele vai ser pago para essas famílias. Então, esse é o cenário. Então, aqui eu começo agora a mostrar um pouco os indicadores do mercado de trabalho, propriamente dito. Então, como eu falei para
vocês, o mercado de trabalho, ele vai refletir essa desigualdade em termos de atividade produtiva, distribuição das atividades produtivas, e desigualdade de renda, né, associada a essa desigualdade na distribuição da produção e do valor adicionado por setor. Então, basicamente, pegando os dados mais recentes aqui da PNAD contínua, a gente tem, para o primeiro trimestre de 2020, cerca de 172 bilhões de indivíduos que estavam na idade de trabalhar, né, que é a população em idade ativa, 14 anos ou mais de idade. Desses cerca de 172 milhões, cerca de 105 milhões estavam efetivamente na força de trabalho, que são aqueles que estão ou ocupados ou desocupados. Então, os ocupados eram 92 milhões, né, no primeiro trimestre, e os desocupados eram 12 milhões. Entre os ocupados, a gente tinha 36 milhões de indivíduos. Esse era o cenário que eu chamo de cenário antes da pandemia, né? Até porque até março ainda não dava para sentir bem, né? Ainda não se refletiam, ainda não era possível a gente perceber esses efeitos em termos de indicadores no mercado de trabalho. Então, esse é o cenário que a gente tinha antes da pandemia. Um outro indicador importante aqui também é um indicador de taxa de participação, que nada mais é do que a razão entre a população em idade de trabalhar, 14 anos ou mais, a razão entre a população na força de trabalho, né, que são os ocupados e desocupados, e a população em idade de trabalhar. Então, a PEA sobre a PIA. Quando a gente analisa esse indicador, que é um importante indicador de dinâmica do mercado de trabalho, a gente percebe que 61% de participação, ou seja, a parcela de pessoas que estavam efetivamente incluídas no mercado de trabalho, fosse como ocupada ou como desocupada, dentre aquelas que estavam em idade de trabalhar, mas no Norte e Nordeste essa taxa ela é menor, então é 59% no Norte, 53% no Nordeste. Então isso também já mostra algum tipo de evidência, né, preliminar, de que as oportunidades no mercado de trabalho dessas regiões, elas são mais restritas. E aí nem todos, né, que desejam estar vinculados a algum tipo de atividade, de ocupação, eles conseguem efetivamente se inserir no mercado de trabalho. E aí alguns indicadores em termos de desalento, que são aquelas pessoas que acabam desistindo de procurar emprego por não encontrarem, eles acabam também sendo mais altos nessas regiões. Isso reflete essa baixa taxa de participação que eu mostrei para vocês. Em termos regionais, eu não vou me ater aqui aos números, né, são muitos números, mas em termos regionais, o que acontece é que as regiões Sudeste e Nordeste, elas representam praticamente 70% do mercado de trabalho do Brasil. Se você pegar esses 172 milhões de pessoas em idade ativa, e você olhar aqui nessas últimas colunas que a gente tem a distribuição regional percentual, a gente percebe que Nordeste ele tem 26% dessa população em idade ativa e o Sudeste tem 43%. Então, cerca de 70% da população em idade ativa está nessas duas regiões. Mas, apesar disso, a gente vê que boa parte dos empregos que pagam maiores salários, eles vão estar na região Sudeste. Então, apesar da região Nordeste ela representar uma parcela relativa do mercado de trabalho nacional, ela não consegue digamos assim, ela não consegue responder pelos empregos que pagam maiores salários e oferecem melhores condições, né, para os indivíduos que estão associados a esses empregos. Então, alguns indicadores ainda do mercado de trabalho no primeiro trimestre de 2020, esse indicador, ele na verdade traz a parcela de trabalhadores ocupados por setor entre as regiões, e aí a gente percebe o seguinte, eu destaquei aqui em laranja as maiores parcelas, né, setoriais em cada região. Então, a gente percebe que as regiões Norte e Nordeste, elas concentram a maior parcela dos empregos nos setores de agropecuária, comércio e serviços, basicamente administração pública e serviços sociais. As regiões Sul e Sudeste também concentram, né, boa parte dos empregos nesses setores, porém, um setor adicional que aparece, né, em destaque é o setor de informação e atividades financeiras e imobiliárias, que aparece nas regiões Sul e Sudeste e não aparece nas regiões Norte e Nordeste. Então, essa é a distribuição setorial em termos de emprego. A gente olha aqui agora a distribuição em termos de educação entre as regiões, distribuição educacional. Nas últimas décadas, né,
vários estudos mostraram que houve um aumento considerável no nível de escolaridade média do Brasil, e esse aumento ele foi mais forte na região Nordeste, nas regiões Norte e Nordeste, mais especificamente na região Nordeste. Apesar de todo esse avanço, quando a gente pega a distribuição educacional e observa os níveis inferiores de educação, né, que seria menos de um ano de estudo e fundamental incompleto, em termos relativos, as regiões Norte e Nordeste são aquelas que ainda possuem a maior parcela de indivíduos ocupados com escolaridade abaixo de ensino fundamental incompleto, né? Então, se a gente somar as duas categorias. E quando a gente pegou o extremo da distribuição educacional, que seriam os trabalhadores com ensino superior incompleto ou completo, a gente vê um movimento contrário, né? Então, as regiões sul, sudeste e centro-oeste, elas acabam concentrando, em termos relativos, as maiores parcelas de trabalhadores com esse nível mais alto de escolaridade. Então, distribuição setorial e educacional, elas também vão se refletir em termos de distribuição de salários que a gente espera para esses indivíduos entre as regiões. A gente sabe que indivíduos mais escolarizados, eles ganham mais, em média, e a gente sabe que alguns setores, eles pagam mais do que outros setores, então, essa distribuição é importante também para explicar uma parcela das desigualdades regionais existentes. Esse gráfico eu vou passar mais rápido, porque a gente já mostrou, basicamente é para mostrar, né, em cinza, eu tenho a região sudeste, a parcela de empregos formais na região sudeste, então quase 50% dos empregos, desde 2012 até 2018, se concentram na região sudeste, e aí eu tenho lá na última linha, em verde, eu tenho a região norte, né, com apenas 5% dos empregos formais do Brasil. Então, é uma distribuição que a gente já falou um pouco, eu vou passar mais rápido. Agora, a mesma informação, só que em termos de estabelecimentos formais. Então, a mesma distribuição, ela se apresenta aqui. Então, desde 2012 até 2018, a gente tem a região sudeste, concentrando a maior parte dos estabelecimentos formais, né? Em 2018, a gente tinha cerca de 3 milhões, cerca de 4 milhões de estabelecimentos formais, e desses, 48% estavam na região sudeste, enquanto a região norte possuía apenas cerca de 4% desses estabelecimentos formais. A informalidade. Então, a gente viu que o norte e nordeste, ele não possui uma parcela muito grande de empregos e estabelecimentos formais, né, que são os empregos que pagam, em média, salários mais altos, estão associados a benefícios, né, trabalhistas. E aí, nos resta para as regiões, né, norte e nordeste, as ocupações informais e por conta própria. Então, aqui eu estou definindo como informal, eu coloquei aí a definição na apresentação, tentei usar a mesma definição que o IBGE tem usado nos relatórios, são os trabalhadores do setor privado e trabalhadores domésticos sem carteira, os empregadores e os trabalhadores com conta própria sem CNPJ, e adicionei também o trabalhador familiar auxiliar, só para ficar compatível com a definição que o IBGE tem utilizado. E aí a gente percebe o seguinte, mais uma vez, a gente está analisando os mesmos gráficos, mas não são. A gente tem as regiões norte e nordeste, né, nas posições de liderança, quando o indicador ele dá algum tipo de indício de alguma medida negativa, digamos assim, no mercado de trabalho. Então, em verde eu tenho a região norte e em laranja eu tenho a região nordeste. Então, nas regiões norte e nordeste, a gente tem entre 52% e 55%, 56% de empregos informais. Então, isso é maior, né, essa parcela de empregos informais é maior do que a média nacional, está em torno de 40%. E é muito maior em termos regionais, quando a gente olha, por exemplo, a região sul, que está lá em amarelo, com 31% de empregos informais. Então, essa distribuição, como vocês viram lá atrás, nos outros indicadores que eu apresentei, ela reflete nada mais do que a desigualdade na distribuição dos empregos, né, formais, são os empregos que pagam maiores salários, e a desigualdade na estrutura produtiva, nas atividades produtivas, que a gente viu lá atrás também. Por gênero, né, a gente está aqui no GFAM e a gente trata da questão também da desigualdade de gênero, então achei importante trazer alguns indicadores em relação ao gênero. Então, uma informação interessante é que as duas primeiras colunas, elas informam entre os homens ocupados, quantos são informais, entre as mulheres ocupadas, quantas são informais, e as duas últimas colunas mostram entre os informais, quantos são homens e quantos são mulheres. Eu vou focar nas duas últimas colunas, que é a informação que eu quero passar, na verdade,
e elas mostram o seguinte: entre os trabalhadores informais, as mulheres, elas são minoria. Eu não sei se todo mundo tinha noção disso, mas essa informação era bem interessante, porque ela mostra que, em média, né, que a gente está falando de média, a gente tem uma proporção maior de trabalho de mulheres, né, em ocupações formais, que são aquelas que, em média, pagam maiores salários. Claro que aqui a gente precisaria analisar também a distribuição setorial e ocupacional, né, dessas mulheres. Então, não basta apenas estar no setor formal para ganhar mais, você tem que também estar em ocupações e setores que pagam relativamente mais. Então, essa informação ela vai ser relevante porque lá na frente eu vou mostrar para vocês que a diferença de salário entre homens e mulheres, diferença bruta, sem fazer nenhuma análise econométrica, ela acaba sendo menor na região Nordeste. Isso pode chamar um pouco a atenção. Então, o que essa informação mostra para a gente é que, particularmente nas regiões Norte e Nordeste, a parcela de mulheres que são informais ela é menor. Então, ou seja, as mulheres elas são mais formais nas regiões Norte e Nordeste. Isso vai se refletir lá na frente, quando a gente for analisar a diferença bruta, sem nenhum tipo de controle, de rendimento do trabalho entre homens e mulheres nessas regiões, ok? Então, no Brasil, em média, 57% dos informais são homens e 42% são mulheres, só para a gente ter uma noção de como está a distribuição em termos nacionais. Esse gráfico traz a taxa de desocupação, e para a desocupação a gente tem um dado até mais recente, que é um dado que a gente pega até o mês de abril, né, que foi divulgado pelo IBGE, e aí, entre o primeiro trimestre do ano, até março e abril, a gente já teve um aumento na taxa de desemprego, que foi noticiado aí por vários jornais, né, na imprensa, um aumento de 4 pontos percentuais, 0,4 pontos percentuais, mas que já pode dar algum tipo de indício de efeito da pandemia no mercado de trabalho. Esse aumento ainda foi pequeno, porque a gente estava falando do primeiro mês da pandemia, e nesse primeiro mês, a gente tem que lembrar que houve uma série de programas, né, de manutenção de renda e de emprego que, de certa forma, segurou um pouco esse aumento da taxa de desemprego. Mas aí a gente precisa de dados mais recentes, né, os dados ainda estão saindo para avaliar qual vai ser o efeito no médio prazo da pandemia, até porque os programas, pelo menos, né, até onde a gente tem acompanhado, a gente não tem visto sinais de que esses programas vão permanecer por muito tempo. Mas, então, a taxa de desemprego no Brasil, até março, ela foi de 12,2% e até abril ela aumentou um pouco para 12,6%. A taxa de desocupação no Brasil, por gênero, ela mostra o seguinte, uma coisa que acho que boa parte de nós já sabe, né? As mulheres, elas têm uma taxa de desemprego maior, então a taxa de desemprego delas é 14,5%, enquanto a dos homens é 10,4%. Aqui a gente está falando só Brasil, né? Então, analisando o Brasil como um todo. A gente viu lá atrás que a taxa de desemprego média do Brasil era de 12,2% até março. E aí, quando a gente analisa por gênero, a gente vê que para a mulher é cerca de 2 pontos percentuais acima, né, da taxa nacional, enquanto para os homens é cerca de 2 pontos percentuais abaixo da taxa nacional. Então, essa é a informação relevante para a gente, e isso já é bem documentado nas pesquisas, né, em quem estuda a economia do trabalho sabe disso, e alguns grupos no mercado de trabalho, eles se inserem de forma mais precária, quando se inserem, e tem maior dificuldade de manutenção de emprego, e em situações de recessão, eles acabam sendo sempre os mais afetados. Então, dentre esses grupos, a gente geralmente tem as mulheres. Então, as mulheres, elas acabam também sendo mais afetadas em períodos de recessão, de crise e de choques no mercado de trabalho. A taxa de desocupação, a mesma taxa de desocupação por gênero, agora para a região Nordeste, ela é não só mais alta para os homens, como para as mulheres. E a diferença entre gêneros... Então, as mulheres, a taxa de desocupação para as mulheres no Nordeste era 17%. Então, esse valor, essa taxa ela é muito alta e ela reflete, né, aqueles indicadores que eu mostrei para vocês de desigualdade em relação à distribuição das atividades produtivas e de emprego entre as regiões. Então, percebam que a taxa de desemprego do Brasil, nesse período, foi de 12,2%, e a taxa de desemprego mais baixa da região Nordeste, que era para os homens, é 13,8%. Então, a taxa de desemprego mais baixa da região Nordeste, ela já está acima da taxa de desemprego média do Brasil.
Para as mulheres, o cenário é ainda pior. Então, as mulheres tinham uma taxa de desemprego de 17,5%. Então, as desigualdades em relação aos indicadores do mercado de trabalho, ela também é muito forte em termos regionais. Então, essas informações, elas são relevantes até para a gente pensar em termos de políticas públicas. Quando a gente faz uma política pública para o mercado de trabalho, num país tão grande e tão desigual quanto o Brasil, muitas vezes ela pode não ter o efeito esperado, porque a gente não considera as heterogeneidades regionais existentes nesse mercado. E isso é extremamente relevante para políticas públicas. Na região sul, o cenário é totalmente oposto, né? A maior taxa de desemprego do sul, que é para as mulheres, ela é 9,4%, ou seja, no Brasil a taxa média é 12,2%, na região sul a maior taxa, que é para as mulheres, é 9,4%. Então, novamente, né, isso reflete esse cenário desigual regionalmente que a gente tem mostrado em todos os indicadores que eu tenho analisado aqui. Por cor, então, a diferença de inserção no mercado de trabalho entre brancos e negros, ela também é uma informação, né, um fato estilizado para quem estuda, né, indicadores de mercado de trabalho, para quem estuda economia do trabalho. E a gente percebe, em laranja, a gente tem a taxa de desocupação para os pretos, em cinza para os pardos, e em azul a gente tem a taxa para os brancos. E aí, né, como a gente já esperava, os pretos, eles possuem a maior taxa de desemprego, né, desocupação, 15,2%, acima da taxa de desemprego média do Brasil, que era 12,2%. Os pardos também possuem uma taxa acima do Brasil, e os brancos possuem uma taxa que é abaixo da média do Brasil, ou seja, 9,8%. Então, essa desigualdade, a desigualdade entre determinados grupos, ela existe no mercado de trabalho em qualquer local, então a gente está falando aqui de Brasil, mas a gente vai ver que ela acaba sendo mais forte nas regiões que já são desfavorecidas em relação a uma série de outros indicadores produtivos e de mercado de trabalho. Então, para a região Nordeste, né, como eu falei, a gente tem essas taxas de desocupação e diferencial, né, entre negros e brancos mais fortes. Então, os pretos, a taxa de desocupação entre os pretos no primeiro trimestre de 2020, na região Nordeste, era de 18%. É maior, inclusive, do que a taxa de desocupação que a gente tinha visto lá para as mulheres, né, na região Nordeste. Então, esse é o cenário que a gente tem. Aqui a gente tem a mesma informação, só que eu acho que aqui é para a região sul, eu esqueci de colocar o título. E aí a gente tem a taxa de desocupação sendo mais baixa, né, entre as cores, sendo mais baixa na região sul do que na região nordeste. Só para mostrar a questão da desigualdade regional dentro das desigualdades já existentes no mercado de trabalho. Acho que essa informação já passei. Em termos de rendimento, como que a gente enxerga essas desigualdades em termos de rendimento, não só regionalmente, mas entre gênero, né, que é uma informação que é interessante a gente avaliar. Em termos de gênero, a gente percebe que as mulheres, elas ganham menos do que os homens, né? Aqui, para o Brasil, essa diferença de rendimento bruto, sem controlar nada, tá, gente? Aqui não é regressão, é só análise do dado bruto mesmo. A gente percebe que as mulheres ganhavam 30% menos do que os homens. Então, em média, no Brasil, os homens ganhavam cerca de 2.500 e as mulheres 1.995. Em termos regionais, novamente, né, os rendimentos no Nordeste eles são menores do que no Brasil, mas essa diferença de gênero ela é menor. E essa é a informação que eu falei para vocês que ia chamar atenção lá na frente. Diversos fatores podem explicar isso, dentre eles a diferença de composição, né, na força de trabalho entre gêneros, entre as regiões. Então, como aqui eu não estou fazendo análise do gap salarial, controlando por várias variáveis, eu não vou me ater muito a esse diferencial menor, mas a gente viu que, inclusive, na região Nordeste, as mulheres elas são mais formais, então isso pode explicar um pouco essa diferença menor de salários entre os gêneros para a região Nordeste. Mas lembrando que, ainda assim, os rendimentos tanto para mulheres quanto para homens na região Nordeste, eles são inferiores aos rendimentos médios do Brasil. No Sudeste, esses rendimentos são maiores e a diferença de gênero é um pouquinho maior do que a média nacional. Então, no Brasil, você tinha 30% de gap e para o Sudeste você tem 35%. Bom, eu não sei como eu estou de tempo aí, eu vou pedir para a Lorena me avisar se eu tiver já extrapolado.
Não, pode terminar. Não tem Ai, mas eu acho que eu problema. já falei bastante, né? Não, Então, mas pode terminar aí. Não tem problema. Não, eu vou mais tentar. cinco, Jana. Você consegue Pronto, acho que terminar? eu consigo fazer em 5. Tá. Para fechar, eu trouxe alguns indicadores relacionando essas desigualdades regionais às evidências que a gente tem mais recentes relacionadas ao Covid, né, a pandemia do Covid. Então, eu trouxe 2 estudos, um estudo lá do IEPS, do Instituto IEPS, esse estudo, basicamente, eu coloquei a fonte aí para vocês, ele analisa os fatores de risco associados a parcela de idosos entre os estados e parcela de pessoas que possuem doenças crônicas, e analisa informações econômicas. Basicamente, aqui eles vão analisar informalidade. Então, primeiro, analisando aqui a tabela, a gente percebe, eu destaquei em vermelho na tabela, algumas informações que eu achei importante trazer para a discussão. A gente percebe que a parcela de domicílios vulneráveis, aqui, domicílios vulneráveis no estudo, basicamente são domicílios que têm condições de estrutura precária, né? Alvenaria e tudo mais, e construção, né? A construção e a localidade dos domicílios é precária. Então, a gente percebe que o Norte e Nordeste possui a maior parcela de domicílios vulneráveis. Ao mesmo tempo, no Norte e Nordeste, você tem cerca de 64% e 59% dos moradores dividindo de mais de 4 moradores dividindo o mesmo banheiro, e você tem também uma parcela maior de trabalhadores por conta própria comparativamente às demais regiões. Então, o que isso demonstra no primeiro momento? A gente pode imaginar que os efeitos da pandemia, eles podem ser sentidos de forma mais intensa nessas regiões, possuírem estruturas mais precárias, né, de domicílios, que até dificultam um pouco o distanciamento social, né, dentro dos domicílios, caso alguém tenha sido contaminado dentro da família, e mesmo nas suas localidades de residência, né, nos seus bairros, nas suas ruas, e, ao mesmo tempo, possuem ocupações que podem ser mais afetadas diretamente pelo choque do mercado de trabalho decorrente do Covid, que são ocupações que não têm acesso a benefícios trabalhistas, né? Então, os informais e os conta próprios. No gráfico que eu tenho aqui à direita, eu coloquei essa cruzinha aí, não estava no estudo original, pedi licença aos autores para fazer isso, basicamente para mostrar que no eixo inferior direito, eu tenho os estados que têm maior informalidade e menor fator de risco. As regiões norte e nordeste, elas possuem menor parcela da população com fatores de risco, mas, ao mesmo tempo, elas possuem maior parcela de informalidade. Então, tem esse trade-off, né? Em termos de saúde, você pode estar, não é que você está numa posição melhor, mas você tem, porque ainda assim, né? Eu estou falando aqui de uma taxa em torno de 42% para cima de pessoas que possuem doenças crônicas. Então, não é uma taxa tão baixa. Mas, no relativo, eu tenho uma taxa mais baixa, né? A região norte e nordeste tem uma taxa mais baixa da população com fatores de risco, mas, ao mesmo tempo, essa população convive em domicílios precários e possui ocupações informais, então pode estar mais sujeita, né, aos efeitos imediatos do Covid no mercado de trabalho. As cores das bolinhas, elas representam também a ocupação, elas representam também o número de leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. Então, as cores mais clarinhas, né, o amarelo mais clarinho, significa que você tem os piores indicadores de UTI, que é menos de 10 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Então, também, né, boa parte das regiões, dos estados do Norte e Nordeste possuem menos leitos, né, por 100 mil habitantes, o que é considerado também uma situação de maior exposição, né, aos efeitos e aos riscos da pandemia. O segundo estudo que eu trouxe para os que podem ser executados de forma remota. Esse é um estudo do IPE, eu coloquei a referência para vocês, e aí a gente percebe no gráfico da direita que os estados que possuem o desvio positivo são aqueles que possuem maior parcela de emprego com probabilidade de trabalho remoto, e aqueles que possuem desvio negativo possuem a menor probabilidade de empregos com trabalho remoto. E aí a gente vê que na cauda inferior estão os estados do Norte e Nordeste, né? Então, os estados do Norte e Nordeste são aqueles que têm empregos que têm menos chance de serem executados de forma remota. E aí a gente está
também expõe mais um indicador de possível maior efeito, né, desse choque da pandemia nessas regiões. Por fim, eu tenho esse indicador dos dados mais recentes do mercado de trabalho formal, e aí a gente percebe que de janeiro a abril, o CAGED ele mostrou que houve uma perda de cerca de 763 mil postos de trabalho, e essa perda ela se concentrou basicamente nas regiões Sudeste e Nordeste. Os setores mais afetados foram os setores de comércio, serviços e indústria, né, o que já era esperado, até pelo tipo de atividade. Na tabela direita, eu trago informações sobre o número de requerentes de seguro-desemprego até maio, e aí a gente tem também as regiões Nordeste, Sudeste e Sul com a maior parcela, né, de trabalhadores que solicitaram seguro-desemprego. Eu não sei, mas talvez fosse interessante eu deixar essa discussão dos programas de proteção para o final, até para dar tempo da Heloísa apresentar. Então, eu encerro minha apresentação por aqui e passo para a Heloísa. Obrigada, Diana. Heloísa? Oi? Pode começar, quando vocês quiserem. Legal. Tá ótimo. Obrigada, Lorena. Obrigada, Solange, por ter convidado, né, para participar desse webinar. O legal da gente tá fazendo no mesmo dia, né, eu fazendo no mesmo dia da professora Diana, é que nossos assuntos têm muita relação, né, o que eu vou falar para vocês aqui segue um pouco a linha de raciocínio que ela compartilhou com a gente, né. Vocês estão vendo a minha tela? Só para confirmar, então. Legal. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que foi, na verdade, né, o foco da minha dissertação de mestrado, que vai ser defendida logo mais, aí, inclusive a professora Diana estará na minha banca, e esse trabalho foi feito, né, junto com o professor veneziano e a professora Solange, né, que ele vai falar basicamente do prêmio salarial, né. E o que é isso, né? O que eu quero dizer quando eu estou falando de prêmio salarial urbano nesse caso? O que eu quero dizer aqui é que quando, né, a gente compara, né, trabalhadores entre as áreas, né, então quando eu tenho um trabalhador que está numa área que é super populosa e eu comparo com um trabalhador com o mesmo perfil numa área que é menos populosa, você vai ter um diferencial positivo em favor do trabalhador que está na área populosa, né? Então, falando de áreas metropolitanas aqui, já que a gente está nessa perspectiva regional, ver, né, o quanto você estar em uma área mais populosa gera de prêmio, né, de adicional de salário para aquela pessoa. Tá? Isso tem uma explicação, né, tem uma literatura por trás disso, que lida, né, com os mecanismos que estão por trás, né, desse prêmio, que basicamente eles tentam explicar esse prêmio, né, pela forma com que as áreas populosas oferecem, né, pela forma com que elas oferecem ganhos para os indivíduos, para as firmas, enfim, o quanto elas conseguem gerar, né, de benefícios para empresas e para trabalhadores. Isso tem a ver com três fatores, basicamente, né, que tem a ver com o processo de compartilhar, né, os custos de você estar numa grande metrópole, né, comparado a você estar numa cidade menor. Tem a ver com os ganhos que você tem ao longo do tempo com o aprendizado, que você ganha ao compartilhar, né, o seu conhecimento com de outras pessoas. Então, essa interação, né, entre as pessoas de baixa e alta qualificação, quanto que uma consegue aprender com a outra. E você tem um outro mecanismo que tem a ver também com a qualidade da combinação entre trabalhador e firma, né? O quanto que as firmas conseguem encontrar trabalhadores mais adequados para suas vagas e o quanto os trabalhadores conseguem encontrar vagas mais apropriadas com a sua expectativa, né? Então, as áreas mais populosas acabam provendo, né, oferecendo esse tipo de economia de aglomeração que a gente fala. E aí você tem também a questão da própria seleção natural, né, de pessoas com determinado perfil para determinadas áreas, né? Então você tem gente vindo do interior para a cidade, normalmente são pessoas
que já têm, né, que ou já tem uma qualificação ou procuram se qualificar mais, né? Então, você tem um processo de seleção aí de grupos específicos. E esse prêmio salarial, né, a gente basicamente consegue ver algum indício dele quando a gente olha, né, quando a gente compara a média salarial, que é esse gráfico que eu estou mostrando, ao longo, né, da escala populacional, a gente vê, né, por essa reta, né, que ela cresce conforme, né, o salário aumenta conforme a área se torna mais populosa. Tá? Isso em si não é puramente o prêmio salarial, mas é um indício de que as áreas podem, né, oferecer algo a mais para os trabalhadores daquela região populosa. E os estudos recentes, eles têm procurado identificar se as características específicas de indivíduos e determinados grupos dentro do mercado de trabalho, se eles se beneficiam desses prêmios de forma diferente, que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Né? Então, tem um pouco essa discussão, não é um prêmio igual para todo mundo, né? É um prêmio diferente conforme a característica da pessoa. Só que a maior parte dos trabalhos que existem hoje sobre o prêmio salarial urbano acaba olhando para os homens e acaba muitas vezes olhando para os assalariados formais, né? Então, a gente acaba, né, existem muitos estudos na literatura que vão olhar para os trabalhadores formais, porque são os dados que existem, né? É muito difícil conseguir dado para acompanhar os trabalhadores informais, e acaba olhando para os homens, porque é uma força de trabalho mais estável, né? Ela não tem tanta movimentação no mercado de trabalho. E aí que a minha proposta é olhar, então tentar, né, estimar esse prêmio salarial considerando trabalhadores informais e considerando a mulher, basicamente. E aí eu faço uma tentativa aqui de estimar esse prêmio salarial usando os dados da PNAD contínua, né, da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios, na versão contínua, para os últimos 7 anos, 8 anos, de 2012 a 2019. Aqui eu excluo os trabalhadores do setor público, os militares, os trabalhadores que acabam tendo regras diferentes, né, leis diferentes no mercado de trabalho, e eu tiro também os trabalhadores familiares auxiliares. Tá? Só que um ponto que né, as pessoas que conhecem um pouco dessa literatura, é muito comum você tentar, né, ao comparar os indivíduos, realmente tirar todos os fatores que podem, né, indicar, né, a diferenciação desse prêmio. Então, você controlar as características dele, sejam elas características observáveis ou características não observáveis. Aqui eu estou olhando só para o que eu consigo observar do indivíduo, né? Então, eu consigo observar as características dele, idade, escolaridade, consigo identificar em que tipo de ocupação ele tem, qual é a atividade da firma que ele trabalha, esse tipo de coisa. Eu não consigo avaliar, né, o nível de habilidade daquele indivíduo, o quanto que ele é engajado no trabalho. Tem fatores que a gente não consegue identificar, então não é perfeitamente comparável, né, quando eu olhar para os indivíduos. Mas é uma tentativa que ainda assim é válida para o nosso estudo aqui. Eu basicamente vou comparar, né, um indivíduo que está numa área metropolitana com um indivíduo né, um grupo de indivíduos que estão fora dessas áreas metropolitanas. E aí, para identificar essas áreas aqui no mapa, essas áreas em cinza são o que eu estou chamando de área metropolitana, que basicamente é a capital de cada estado, mais os municípios em volta que formam a área metropolitana. E todo o restante é fora da região metropolitana, tá? Antes disso, eu vou passar aqui por algumas informações sobre o mercado de trabalho no Brasil, que a professora Diana até já falou algumas coisas aqui que eu não vou ser muito repetitiva, mas tem algumas coisas aqui que são interessantes para a nossa análise, né? Lembrando que a gente vai falar dos informais e das mulheres. Então, primeiramente, para os informais, o que a gente tem?
As regiões onde o nível aqui de informalidade é maior são as regiões de Norte e Nordeste. E aqui o meu conceito de informalidade é um pouquinho diferente do que a professora Diana mostrou. Eu não considero os trabalhadores familiares, mas fora isso é bem parecido. Então a gente tem, né, aqui as áreas em cinza mais forte, o nível de informalidade mais alto nas regiões de Norte e Nordeste, né? Só que a gente tem um mercado de trabalho bem dividido, né? A gente tem 43% de informais e 56% de formais. Só que tem uma diferença aí quando a gente olha a região metropolitana e regiões e fora das regiões metropolitanas. Nas regiões metropolitanas, a gente tem menos informais do que né, a parcela de informais ela é menor, ela chega aqui a 35%. Enquanto fora das regiões metropolitanas a gente tem 48% dos trabalhadores. Ocorre que dentro do próprio grupo de informais a gente tem diferentes grupos, né, que eu estou chamando aqui de subgrupos. A gente tem o informal que é assalariado e a gente tem o informal que é empreendedor, né, que tem o seu negócio próprio. A mesma coisa a gente tem dentre os formais. E essa é a divisão, né? Quando a gente olha para o total do Brasil, a gente tem, né, os grupos aqui, cinza mais claro e o preto são os formais, divididos entre assalariados e por conta própria, e da mesma forma os informais. E o que a gente acaba vendo é que, novamente, né, as áreas metropolitanas, elas concentram um pouco menos de informais por conta própria, na relação aqui, né, na comparação com fora da região metropolitana, e um pouco menos também de formais por conta própria. No geral, você tem menos trabalhadores por conta própria nas regiões metropolitanas. Só que isso tem um diferencial de salário forte entre eles, né? A gente tem o trabalhador que tem o maior média salarial é o trabalhador formal por conta própria, que é aquele realmente empreendedor que tem a sua empresa. Seguido pelos formais assalariados, né, e aí aqui uma diferença que a professora Diana inclusive colocou, né, o quanto a gente tem de diferença salarial entre formal e informal, e os demais, né, com um salário aqui muito próximo, independente do subgrupo que ele está, né, seja assalariado ou conta própria. Falando aí das mulheres, o que a gente tem com relação à participação das mulheres no mercado de trabalho é que, novamente, né, as áreas Norte e Nordeste, elas são destaque aqui, mas com um percentual menor, né, de mulheres participantes do mercado de trabalho. Então, aqui o que eu estou olhando das mulheres em idade ativa, né, quantas participam, né, quantas estão trabalhando ou estão procurando emprego em cada região. E aí a gente vê, né, que Norte e Nordeste tem um percentual menor, enquanto dos homens, ele também tem um percentual menor, mas não é tão mais baixo assim, né? Se a gente olhar aqui a escala, o das mulheres, a gente tem aqui as regiões em branco, tem entre 36% e 46%. A primeira faixa dos homens aqui já começa com 65%, né? As regiões que têm menos têm 65%. Então, isso é algo que a gente já sabe, né? A mulher, ela participa menos do mercado de trabalho por N razões, inclusive que os webinars aqui do Gestão mesmo têm trazido pra gente, né? Questões de cuidados com a família, com os filhos, o quanto que ela acaba sendo impactada, né? Quanto as decisões dela acabam fazendo com que ela participe menos do mercado de trabalho. Mas o interessante aqui, né, é que a gente tem a diferença entre as regiões também, né? Então, as regiões de Sul e Sudeste acabam conseguindo ter, ou prover oportunidades, ou ter um grupo de mulheres que participa mais do mercado de trabalho. E um ponto interessante, né, que a professora Diana inclusive colocou, e eu trago aqui também, é a questão das ocupações, né? Aqui eu trago duas, separado, né, homem e mulher, o número, né, o percentual de trabalhadores em cada uma dos tipos de ocupação, dos níveis. Aqui a gente tem 10 níveis de ocupação. E aí o que a gente vê, que as mulheres, seja em regiões metropolitanas ou não, elas se concentram aqui na posição 5, aqui que eu estou chamando, que são serviços, trabalhadores de serviço ou de vendas, né? Então, quase 30% das mulheres trabalham nesse tipo de ocupação,
ou trabalham, né, aqui em 24% e 18%, de mulheres trabalham em ocupações elementares, né, que tem a ver com trabalhadores domésticos, trabalhadores de limpeza, basicamente são serviços também. Enquanto os homens, eles também têm uma participação grande nessas ocupações, porém, aparecem, né, outras ocupações, como construção, a própria questão de mecânicas, né, e maquinário relacionado à indústria e tal. E a diferença disso é que as mulheres, então, elas acabam, além delas já ganharem menos, né, pelo gap de salarial existente, elas estão em ocupações que pagam menos. Né? Então, se a gente olhar aqui as mulheres em ocupações de serviços e vendas, né, a gente tem aqui um ganho de R$8 por hora ou R$10 por hora, que dependendo da área, enquanto os homens, né, dificilmente ele tem 2 ocupações só que não chegam a R$10 por hora. Então, a gente tem algumas questões, né, envolvendo a mulher. Ela participa menos, aquelas que participam estão mais concentradas em serviços que pagam menores salários. E aí a gente vai tentar entender se elas ganham alguma coisa, né, estando em regiões mais populosas, né, pelo menos, né? Que é isso que a gente vai ver agora. Então, falando de prêmio salarial, o que a gente encontra? Tá? Aí aqui eu trouxe um pouquinho dos resultados. Quando a gente separa, né, os dois grupos e a gente compara os informais né, separadamente, depois os formais, ou se a gente olha o grupo todo, o que a gente vê é que um trabalhador informal numa região metropolitana, ele tem aqui um prêmio salarial de 8%, enquanto um trabalhador formal em região metropolitana tem um diferencial de um prêmio salarial de 4%. Então, é sempre, né, comparando com a pessoa, né, o indivíduo com as mesmas características que está numa região não metropolitana. Então, o que a gente vê aqui é que todos, né, ambos têm um prêmio salarial, mas ele é um pouco maior para os informais. Tá? A gente vai falar um pouquinho por que é maior para os informais. E quando a gente olha para os subgrupos, né, que é conforme, né, a categoria de trabalho, né, de vínculo que ele possui, o que a gente vê que o formal assalariado ele tem um prêmio de 3%, né, 3,4%, enquanto o trabalhador por conta própria e informal em qualquer uma das categorias tem aí por volta de 8% de prêmio salarial por estar numa área metropolitana. Então, aqui a gente já começa a ver um pouquinho desses indícios, né, desses efeitos, né, de aglomeração que as áreas mais populosas oferecem, né, para os trabalhadores. Quando a gente olha para a mulher, também é interessante, uma coisa importante nessa separação é que, como eu falei lá no começo, a gente tem a maior parte dos trabalhos olhando para o formal assalariado, né, ou seja, eles veem, né, 3,4% aqui de prêmio salarial, e quando a gente coloca, né, todos os informais e o formal por conta própria, a gente acaba vendo que é maior. Então, pode ser que a gente tenha ganhos, né, em olhar o prêmio salarial, incluindo esses trabalhadores também. Quando a gente olha para as mulheres, né, o que a gente tem? Que o prêmio salarial das mulheres ele é maior do que o dos homens, também é praticamente o dobro dos homens. Aqui a gente tem, né, 11% de prêmio salarial para as mulheres e quase 6% aqui para os homens e, de novo, o resultado para ambos aqui por volta de 8%. Então, o que a gente está vendo aqui? Que uma mulher, né, com as mesmas características, né, quando eu comparo duas mulheres com as mesmas características, a mulher que está na área metropolitana vai ter esse prêmio salarial de 11%, que é maior dos homens. É claro que no nível de salário a mulher ganha menos, né? Eu não estou falando aqui comparando o gap salarial entre homem e mulher, eu só estou vendo realmente, né, a mulher da área não metropolitana com a mulher da área metropolitana e estou vendo, né, o diferencial de salário entre elas. Isso, a análise aqui está indicando que a mulher está ganhando um pouco mais, né, um prêmio maior do que os homens por estar nessa região metropolitana. Mas o interessante é que quem é que está ganhando mais, né? Que tipo se a mulher está
em ocupações, né, relacionadas a serviços, que paga menos, então quem é que está ganhando esse prêmio maior, né, do que os homens? E aí eu faço essa análise olhando para diferentes grupos salários. Então, aqui a gente tem, né, no gráfico a distribuição de salários aqui e o prêmio salarial ao longo dessa distribuição. Então, quando a gente olha, sem importar o valor do salário da mulher, a gente tem os 11% que a gente vê aqui. Mas quando a gente coloca, né, estima esse prêmio salarial ao longo da distribuição, a gente vê que ela é crescente. Então, as mulheres que estão em ocupações que pagam maiores salários, elas têm também prêmio salarial maior do que as suas respectivas, né, em regiões não metropolitanas. Então, é como se a gente, né, pudesse ter dois efeitos aí, né? Ela, por estar numa região metropolitana, ela tem um prêmio maior, e se ela está numa ocupação, né, que paga mais consequentemente acaba refletindo, né, maior escolaridade ou empresas maiores, né, do que a região metropolitana possui, ela acaba tendo um prêmio maior também. Por que isso é relevante, né? Porque, como eu falei, né, a literatura olha só para os homens e só para os formais, então quando a gente coloca esses dois outros grupos, pode ser que a gente mexa um pouquinho com os resultados já encontrados, né, indicando que as economias de aglomeração, né, que estarem em regiões densas, né, ou muito populosas, acabam beneficiando de forma diferente os trabalhadores, seja por gênero ou seja pelo tipo, né, pela categoria ou pelo tipo de atividade, né, que aquele trabalhador tem, e principalmente a formalidade, né, interessa também se ele é formal ou não. E a ocupação, né, também acaba determinando aí a magnitude desse prêmio, né? Então, de acordo com o tipo de ocupação que aquela pessoa tem, ou o salário que aquela ocupação provê, acaba significando prêmios salariais maiores ou menores, tá? E por que isso é relevante agora, trazendo para o contexto, né, atual da pandemia, né, da Covid-19? Toda essa questão de economia de aglomeração tem a ver com, como o nome já diz, né, com os efeitos de aglomeração. É você estar no local onde você tem uma população grande, que você tem esses mecanismos funcionando, né? Um aprendendo com o outro, você tem essas reduções de custos, porque você está compartilhando espaço, você está mais próximo do teu consumidor ou do teu fornecedor, e você está, né, identificando talentos aí de uma forma mais qualificada. Aí vem a pandemia e você faz, né, com que todos fiquem, né, nas suas casas, trabalhando né, quem pode trabalhando em home office, quem não pode acaba aí, né, tendo destinos ou perde o emprego, ou né, tem toda essa discussão das políticas de apoio, né, aos informais e quem está fora do mercado de trabalho. Então tem toda essa discussão, né, poxa, a gente tem ao longo da história um movimento de você se agrupar nas cidades. Será que agora esses benefícios de você estar aglomerado acabam virando custos, ou será que eles duram ou não? E o quanto, né, que essa diminuição das interações vai ser permanente ou não, né? Então, hoje a gente não consegue dizer aí se isso tem um fim, ou, né, se a questão do distanciamento vai ter um fim ou não, né? Então, está muito obscuro isso ainda. E isso é um grande fator, né, de ganho para as pessoas, ganho de experiência, ganho de aprendizado. Então, o que isso vai significar de possibilidade de continuidade de prêmios, né, salariais para quem está em regiões aglomeradas é uma grande questão. E olhando para os dois grupos que eu falei aqui, a gente tem, né, alguns agravantes, que né, a maior parte dos informais, ele tem baixa qualificação, embora a gente tenha informais por conta própria e pessoas que estão aí na informalidade por opção, uma grande parte deles tem baixa qualificação e está, né, em grande parte aí em domicílios pobres também, né? Aí a gente tem
as pizzas aí embaixo, um pouquinho dessa distribuição, que é um assunto também que a gente já falou aqui no webinar, né, dos choques, né, que esse tipo de pandemia pode acabar, né, traz para esse grupo de pessoas que é mais vulnerável. E no caso das mulheres, já não bastasse, né, toda a questão de gap salarial que a gente tem ao longo dos anos aí tratado, a gente tem agora com a questão da pandemia uma tripla jornada aí, né, que é o trabalho, afazeres domésticos e a própria educação dos filhos, né, porque uma vez que escolas e creches estão todos fechados, a mulher acaba tendo que atuar também nessa frente. E como a professora Diana trouxe, né, a gente tem aí, nem todas as atividades, elas são adaptáveis a home office ou a esse teletrabalho, né, né, os mais escolarizados acabaram se adaptando de uma forma mais fácil. E no caso da mulher, ainda pior, né? Como eu falei lá atrás, ela está em ocupações mais relacionadas a serviços, a vendas, então isso realmente não é adaptável, né, a home office. Por mais que você tenha instrumentos na internet aí para facilitar esse tipo de coisa, não é a nossa realidade. E aí aqui eu trouxe uma estimativa, já tem alguns trabalhos, né, para países desenvolvidos dizendo que você tem aí um potencial de adaptação de somente 30% das ocupações dentro do mercado de trabalho, sendo que as mulheres, elas estão sobre-representadas, né, nas atividades que não são adaptáveis ao home office, a esse teletrabalho. Então, o cenário, né, para a mulher, no sentido desses ganhos, né, de salariais de aglomerações, elas ficam ainda mais prejudicadas por conta disso, né? Assim como no caso dos informais. Acho que é isso, assim, no geral, que eu tinha para passar para vocês, e fico aí à disposição para dúvidas. Tem muita coisa que eu não falei, tá? Tem toda uma questão de o quanto as regiões precisam ser aglomeradas, né? Os níveis de aglomerações diferentes, mas, enfim, quem quiser, né, ter um pouco mais de informação, eu estou à disposição. Poxa, obrigada, Heloísa, muito boa a sua apresentação. Depois depois até queria conversar com você sobre o seu trabalho, num outro momento, muito interessante. Diana, você deixou o seu último slide para falar no final, lembra do Covid? Você quer mostrá-lo ou você quer só falar, para a gente fazer talvez uma discussão sobre o Covid, né? Na verdade, eu acho que eu prefiro falar para não tomar mais tempo, porque eu já me alonguei bastante. Na verdade, eu só trouxe algumas informações em termos de políticas públicas, né, para o mercado de trabalho, que tem sido implementada no Brasil, mas eu acho que também está todo mundo meio que já por dentro, né? Então, as principais políticas, né, é a política de proteção ao emprego formal, né, a MP 936, que basicamente ela vai dar a possibilidade das empresas ou suspenderem um contrato por 3 meses, ou suspenderem a jornada e, né, de forma compatível aos salários, onde, no caso da suspensão do salário, o trabalhador vai receber o que teria direito ao seguro-desemprego, em termos de seguro-desemprego, e no caso da suspensão, da redução da jornada, o governo vai complementar esse diferencial, né, de salário a menos que o trabalhador vai ter, compatível com a redução, e também essa complementação do governo vai ser compatível com o seguro-desemprego que ele teria direito. Então, já tem informações aí de que cerca de, deixa eu ver aqui, informação, até a primeira quinzena de maio, cerca de 7 milhões de empregos formais foram preservados, e aí boa parte desses empregos estavam nas regiões Sudeste e Nordeste, que é relativamente, né, são as duas que possuem mais empregos formais, né, individualmente, e ao mesmo tempo você tem a política lá do auxílio emergencial, focando nos trabalhadores informais, nos MEI, nos trabalhadores que de alguma forma não são cobertos, né, pelos benefícios trabalhistas. Então, era mais para trazer essa informação para a gente em termos de políticas públicas, o que tem acontecido, né, nesse período de Covid, e alguns indicadores recentes sobre essas políticas. Mas eu acho que a gente pode abrir para o debate. Tá bom.
Eu até queria fazer uma pergunta, acho que é minha e da Solange, na verdade, sobre ligada ao Covid, né? Porque a gente sabe que existem essas desigualdades regionais, que a Diana trouxe muito bem, desigualdades não só regionais, mas também entre homens e mulheres. E a Heloísa falou do prêmio salarial, né, em regiões mais populosas. Será que com pelo menos uma parcela da população podendo trabalhar em home office, será que isso pode aumentar a migração, né, dessas pessoas para lugares talvez menos aglomerados, e aí o efeito que isso pode ter nesses prêmios? É um bom ponto, Lorena, porque tem toda uma discussão dentro da teoria de economia regional, né, de o quanto, né, você estar aglomerado, você acaba tendo benefícios, né, e toda essa questão dos prêmios. E agora o que a gente está dizendo fiquem cada um e continua, né? Então, é uma grande incógnita dentro disso, o quanto que realmente a gente consegue produzir, né, e consegue atuar da mesma forma ou não, né? O quanto principalmente quando você fala de aprendizado, né, que você tem ganhos de experiência ao longo do tempo por estar, né, por aprender com as pessoas, tal. Não está muito claro ainda o quanto, né, que isso sendo online vai ter o mesmo efeito ou não, né? Isso considerando se perdurar muito essa condição de pandemia, né, e se a gente não encontrar alguma solução que volte, né, ao normal, mas o passo que já foi dado, né, nessa direção de home office e tal, acaba gerando esse tipo de questão e que, de verdade, a gente nunca passou por isso, né, para saber. Então, eu acho bem difícil. Diana, você quer falar alguma coisa? Eu acho que a Heloísa já respondeu aí bem, mas só complementando, eu tenho visto também alguns pesquisadores, né, dessa área de urbana, tratando um pouco sobre o efeito do Covid nos efeitos de aglomeração, digamos assim, no prêmio urbano, e a perspectiva é a de que é difícil você falar no fim das cidades, digamos assim, né? Até o Glaser, ele fala isso na apresentação dele, mas talvez, se esse efeito ele for mais duradouro do que a gente está esperando, o que pode ocorrer é uma desconcentração em relação aos centros de emprego, né, nas cidades, até porque as pessoas que geralmente moram próximas do centro de emprego, elas pagam aluguéis mais altos, e aí talvez a vantagem de morar próximo ao centro do emprego agora ela desapareça uma vez que você vai executar o trabalho de forma remota. E aí talvez, o que eu tenho visto nessas discussões é que talvez haja um aumento da desconcentração, né, da população em torno das margens, né, digamos assim, se afastando dos centros, porque nos centros os aluguéis são mais altos. E aí, no médio prazo, né, no médio para o longo prazo, a gente tende a ver uma maior homogeneização, digamos assim, no preço dos aluguéis, né, ao longo das regiões, né, intracidade, digamos assim, interurbana. Então, tem essa discussão também. Agora, uma coisa interessante também é que, ao mesmo tempo em que você possibilita o trabalho remoto, a discussão que a Heloísa trouxe um pouco, a mulher em casa, ela acaba também tendo que executar outras tarefas que ela não executaria, né? Mais tarefas do que ela executaria, né? As tarefas domésticas, cuidado com os filhos e tudo mais. E talvez isso acabe prejudicando um pouco a inserção dela no mercado de trabalho. Então, mesmo aquelas que podem executar o trabalho de forma remota, elas podem também sofrer esse choque, né? Em termos de pandemia, né? Então, tem essa discussão também. E por mais que elas agora elas tenham essa facilidade, né, em termos de flexibilidade, horário de atividades domésticas maior, e até que ponto, né, a flexibilidade compensaria. Então, só complementando um pouco.
E a questão das ocupações também, né? Porque quem pode fazer o home office ou quem se adaptou para esse tipo de trabalho é uma parcela pequena, né? E você tem toda a cadeia, né, de serviços que depende das pessoas que vão trabalhar, né, que vão almoçar, que vão jantar, né? Enfim, que estão fora das suas casas para trabalhar de verdade, né? Então, toda essa estrutura, se você não tem essa movimentação na cidade, você acaba, né, isso também tendo que se adaptar e não de uma forma tão simples, né? Legal, eu vou abrir para perguntas. Aqui a primeira da Jordana, ela falou que talvez ela não ia conseguir porque ela ia sair. Você está aí, Jordana? Quer fazer sua pergunta? Senão eu faço, porque ela já se foi. Não, acho que ela ficou para entrar em aula, pode ser que ela pode fazer. Tá bom, posso fazer então. Ela disse que ela ficou curiosa se seria possível identificar o papel da infraestrutura de transporte público nas regiões metropolitanas como um possível diferencial no potencial do prêmio urbano, já que as regiões diferenciam-se muito quanto a isso. E ela fez elogios às duas. Legal. No resultado que eu mostrei aqui para vocês, como eu falei lá no começo, eu só estou olhando, né, para as características que a gente consegue observar, e eu não estou corrigindo, né, para determinados custos, né, que as áreas metropolitanas podem trazer, né? Então, por exemplo, toda a infraestrutura urbana, eu não estou considerando aqui, questão de serviços, e o contrário também, né? Questão de trânsito, questão de poluição, né? Tanto positiva quanto negativa, eu não estou colocando aqui. Mas tem, na literatura, e eu cheguei a fazer alguns exercícios, que considerando o resultado não muda muito considerando essas coisas, ele talvez mude um pouco a magnitude, mas do prêmio, né, o tamanho do prêmio, mas ele continua existindo ainda assim. E basicamente a questão do Nordeste, né, com as ocupações mais ou menos qualificadas, sim, tem um pouco a ver com essa estrutura também, né? Um pouco das razões por trás dessa questão da informalidade, o quanto que ela gera maior prêmio, tem a ver com os informais acabarem, o valor que eles recebem, né, de ganhos acabar sendo afetado pela região em que ele está, né? Então, como eu estou numa região mais aglomerada, aqui os níveis de preço são maiores, então eu acabo tendo um prêmio maior. Alguns trabalhos indicam que pode ter esse efeito também, mas eu também não, nos testes que eu fiz, considerando essa questão, né, de os fatores de custo de vida e tal, eu não vi diferença nisso. Eu não cheguei a ver efeito tão diferente com as regiões do Brasil, mas o que a gente vê, sim, de efeito diferente é no tamanho, né, da região metropolitana. Se ela é uma região metropolitana muito grande, esse prêmio ele acaba sendo um pouquinho menor, é o sentido inverso, tá? Região muito, muito populosa, esse prêmio é um pouquinho menor. E região menos populosa, mas ainda assim, região metropolitana, esse prêmio é um pouco maior. Porque exatamente a gente está comparando, né, o que é metropolitano com o que não é, e as regiões que são pelo menos um pouco mais populosas, elas acabam já gerando um prêmio adicional para os trabalhadores. Então, é um pouco dessa realidade. Eu não cheguei a ver por ocupações, mas existe uma diferença, sim, entre o tamanho da aglomeração. Então, no caso do Nordeste, onde não são aglomerações muito grandes, mas ainda assim aglomerações, o prêmio é um pouquinho maior do que se você olhar São Paulo e Rio, por exemplo, que são muito populosos. Não sei se eu respondi, mas basicamente esse é o cenário. Assim. Jana, quer comentar alguma coisa, Jana? Não, acho que a Luísa já respondeu bem. Aí tem
Tem uma pergunta da Dani, da Daniele Caruso. Ela tem duas perguntas aqui para a Diana. Ela falou que ela ficou surpreendida, né, com esse percentual entre as mulheres, o percentual de informal, que é menor do que o formal. Que isso ocorre, se teria a ver com mulheres mais seletivas no ingresso no mercado de trabalho, ou por conta de uma estrutura ocupacional no Nordeste, com ocupações menos qualificadas? Excelente pergunta. Na verdade, eu diria para a Dani que me chamou a atenção também quando eu estava construindo esses indicadores mais recentes, e eu não tinha muita ideia de como estava em termos de gênero essa distribuição. Me surpreendeu um pouco também, mas, assim, analisando os outros indicadores, né, do mercado de trabalho, eu talvez tentasse explicar essa diferença, e foi o que eu fiquei pensando também, pelos dois fatores que você citou, né? Então, basicamente, como a Heloísa trouxe na apresentação dela, as mulheres no mercado de trabalho do Norte e Nordeste, elas participam menos do mercado de trabalho, e aí aquelas que participam, elas acabam sendo mais selecionadas, né? Então, são as mulheres de maior escolaridade, são as mulheres mais experientes, mais qualificadas, então isso já gera uma certa seleção, né, em relação ao setor formal. E, ao mesmo tempo, você tem a estrutura ocupacional, que a gente viu que as atividades produtivas e a distribuição ocupacional é bem distribuída desigualmente entre as regiões, né? Então, a gente viu que nas regiões Norte e Nordeste, os setores de comércio e serviços, eles representam boa parte dos empregos, né? E aí, também nesses setores, como a Heloísa mostrou, você tem uma parcela maior também de mulheres. Então, esses setores, geralmente, eles têm mais trabalhadores formais, né? E aí, essa relação, acho que pode ser essa, né, distribuição setorial, juntamente com o perfil das mulheres, né, que é mais selecionado nessas regiões, das mulheres que participam do mercado de trabalho, e aí isso pode explicar um pouco por que elas são mais formais nas regiões Norte e Nordeste. Mas eu acho que fica uma agenda de pesquisa interessante aí, né, para quem se interessar. Eu também achei interessante me debruçar um pouco mais sobre essa diferença de taxa de formalidade entre as regiões, mas eu acredito que sim, que essas duas potenciais explicações, elas fazem total sentido até quando a gente olha a distribuição setorial e ocupacional das mulheres entre as regiões. Então, acho que essa composição setorial e ocupacional explica um pouco porque elas são menos informais nas regiões Norte e Nordeste. Espero ter respondido. Legal, Diana, muito bom. E a Dani concordou, Diana. Agenda super interessante. Sim. Depois você traz, Jana traz para a gente. E aí eu vou fazer a última pergunta aqui para a Luísa, para a gente encerrar, só para a gente não se adiantar muito no horário, que já está ficando, né, já estamos 8h30, mas é uma última pergunta, que eu acho que pode ser para as duas, porque na verdade a Diana também estuda o tema, né, então, enfim, fica para as duas aí. Entender um pouco o que está por trás do mecanismo que determina o prêmio, né? Já que você já controla por setor, então se é algo inerente aos trabalhadores ou empregadores, seriam, ela colocou redes sociais, talvez, né? Enfim, entender um pouco o canal que faz com que esse prêmio seja maior. É uma parte da pesquisa que eu faço na dissertação, eu tento olhar um pouquinho para um mecanismo mais específico, que é na verdade, para dois mecanismos, né? Para a seleção dos indivíduos mais escolarizados em regiões mais densas, né? E aí a gente acaba vendo que essa seleção desses indivíduos acaba influenciando, sim, nesse prêmio. Então, de novo, né, a gente está falando da concentração de alguns indivíduos com características específicas, né, e aí isso acaba se retroalimentando, né, porque se você tem trabalhadores mais escolarizados, isso porque você tem ocupações para esses indivíduos, porque você tem firmas, né, que precisam desses trabalhadores, e isso acaba reverberando aí num prêmio maior. E a outra coisa é a questão do matching, né, dos indivíduos, que é essa melhor combinação, né, entre trabalhador e firma, que de novo você vê
que áreas mais populosas acabam oferecendo mais opções, né, para as empresas e para as firmas, vindo dos dois lados. Então, esses dois mecanismos a gente consegue olhar, né, e consegue tentar separar um pouco os efeitos para cada um dos dois. Eu não consigo fazer isso literalmente, assim, porque não precisa de muito dado para fazer isso. A minha análise aqui não me permite fazer muita coisa, mas a gente tem indícios que esses dois fatores acabam influenciando bastante na questão do prêmio, né? Então, é a seleção de determinados indivíduos e a questão do matching das firmas, né? Da combinação trabalhador e firma. Jana pode falar também um pouquinho, né? Jana já investigou bastante isso com a Raiz também. A gente fez coopinagem contínua, né? Mas a Jana tem uma longa pesquisa aí com a Raiz. Sim. A Heloísa, em geral, ela cobre bem, né, os pontos abordados na literatura. Eu só vou complementar o que ela falou, mas a resposta dela acho que já responde, já é suficiente, né? Mas, basicamente, né, como ela trouxe na apresentação dela, a literatura ela traz algumas explicativas, né, para esse prêmio urbano, para esse diferencial salarial positivo nas aglomerações urbanas. Algumas das explicações, elas são associadas ao próprio ambiente mais estimulante à criação de ideias, inovações, que a literatura vai chamar de externalidade de capital humano, e, né, você está em ambientes mais densos, que você tem mais diversidade de ocupações, de pessoas com diferentes níveis de experiência, de empresas, né, com diferentes produtividades. Então, esse ambiente acaba sendo mais ideias, novos processos de trabalho, de organização do trabalho. Então, tudo isso faz com que tanto empresas quanto indivíduos eles obtenham ganhos de produtividade que se traduzem em aumento de salário. E aí, ao mesmo tempo, como a Heloísa falou, as cidades, como elas são, né? Então, elas acabam sendo mais atrativas para os trabalhadores mais qualificados. Então, as cidades grandes, né, elas atraem os trabalhadores mais qualificados, então você tem uma autosseleção, de fato, para as cidades maiores, mas ela também atrai as firmas mais produtivas, porque as firmas mais produtivas também buscam contratar trabalhadores mais produtivos, né? Então, os matches, né, eles são mais qualificados nas cidades maiores. Então, isso explica também uma parcela do prêmio. Mas aí, como a Heloísa falou também, mesmo depois que a gente controla esse melhor match, né, entre trabalhador e firma, ainda resta, digamos assim, um resíduo atribuído ao ambiente, né, mais denso, que aí a literatura vai chamar de efeito puro de aglomeração, que é esse efeito associado às externalidades positivas do ambiente mais denso no mercado de trabalho, né, que aumenta a produtividade e aumenta os salários. E aí, enfim, tem uma literatura bem extensa, tentando analisar mais detalhadamente esses componentes, né, de externalidades positivas que aumentam a produtividade decorrente do ambiente mais denso. Mas eu acho que é basicamente isso. Ótimo, muito obrigada. Acho que é isso, Lorena. Acho que a gente pode encerrar. Muito obrigada, Heloísa e Diana, aí, pela Valeu, eu que agradeço pela participação. Seminário das duas, muito bom. Eu queria agradecer, Legal. então, as duas, a Diana e a Heloísa, agradecer a participação de todos, lembrá-los que está disponível na nossa plataforma www.gfam.com.br as inscrições para o nosso primeiro encontro de Economia da Família e do Gênero, que acontecerá dia 3 de setembro, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, quem quiser se inscrever, por favor. A gente ainda não tem certeza se vai ser presencial ou online, mas se vocês quiserem se inscrever, podem se inscrever e depois a gente manda um e-mail confirmando ou avisando aqui também pelos webinars. Se você perdeu algum webinar, entre na nossa plataforma ou no nosso canal do YouTube. Semana que vem a gente recebe a Lilian Furquim, professora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ela vai tratar de diferenças de gênero e eleições, ou seja, um tema um pouco diferente do que a gente vem tratando, né, nesses últimos webinars. Então, quem quiser assistir, por favor, faça a sua inscrição. E até semana que vem. Obrigada a todos. Até semana que vem. Valeu, obrigada, Tchau, tchau. Obrigada.
Solange. Obrigada, Tchau, gente. boa noite. Obrigada. Boa noite.